Eu te convido a deixar a sua Bíblia aberta no livro de Jonas, no capítulo 4. É o último capítulo desse pequeno livro do Antigo Testamento. Nós vamos, nessa noite, encerrar essa série de mensagens baseada nesse livro da Bíblia. Gostaria de te pedir, você que está aqui, que nesse momento você dedicar sua atenção, se esforçasse ao máximo e não se movimentar, não sair. A porta faz um pouquinho de barulho, então que você dedicasse agora poucos minutos em estar ouvindo a palavra de Deus, estar ouvindo Deus falar conosco através da sua palavra. Como nós falamos, estamos chegando ao fim de mais uma série, da série Passageiro Acidental, que fala sobre a história de Jonas. E nesse livro da Bíblia nós temos a oportunidade de aprender não somente sobre a vida de Jonas, mas um pouco da obra de Deus em direção a pessoas em que muitas vezes nós julgamos indignas de receber o favor de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus. Então, o que a gente vê olhando para todo o livro de Jonas, não somente para o capítulo 4. No capítulo 1 nós vemos Jonas de costas para Deus, Jonas fugindo de Deus, Jonas desobedecendo a Deus, após receber a missão de pregar o arrependimento para um povo a qual ele odiava. E por que ele odiava aquele povo? Porque o povo de Nínive, que era a capital da Síria, era um povo inimigo à nação de Israel. Jonas, como um profeta israelita, ele não tinha nenhuma razão humana para amar aquele povo, porque aquele povo não só perseguia, mas também odiava o seu povo. Então Jonas, ele toma uma direção contrária a que Deus manda, vai para outra direção, desobedece a Deus, e por isso ele pega um barco em direção oposta à cidade a qual Deus tinha mandado ele ir. E quando Jonas faz isso, ele sofre no meio dessa viagem uma grande tempestade. E essa tempestade, ela chega ao ponto de quase quebrar o barco. Então Jonas, ele é jogado ao mar para que a tempestade se cessasse, para que a ira de Deus ela fosse aplacada. Através do sacrifício de um homem, ele é jogado ao mar, todos os outros são poupados ali. E nós vemos então Jonas, ele orando, Jonas, ele clamando a Deus, Jonas de joelhos, dentro do ventre do peixe, porque não tinha mais alternativas para ele. E após Jonas fazer o que ele não tinha feito no capítulo 1, que foi orar, ele antes de desobedecer a Deus, ele não ora, ele simplesmente desobedece. Nós vemos Jonas então, ele caminhando para a cidade de Nínive, pregando contra ela. E o mais surpreendente acontece porque toda a cidade se converte. Toda a cidade se arrepende, melhor assim nós podemos dizer, se arrepende da maldade, de tudo de ruim que eles praticavam, e acontece o que nós chamamos de avivamento. E avivamento, ele é registrado não só na Bíblia, mas na história do cristianismo, sobre momentos históricos onde há uma conversão em massa de pessoas e uma transformação na cultura não cristã de uma sociedade. E isso acontece ali na cidade de Nínive. E acontece desde o mais rico até o mais pobre, desde o rei até o cidadão mais humilde daquela cidade. As pessoas ali, elas se arrependem e abandonam os seus hábitos pecaminosos, violentos, e aquela cidade então ela é transformada. E o final natural que nós esperaríamos de uma missão tão bem sucedida, que foi a missão de Jonas, seria do profeta, aquele que era encarregado de levar a palavra de Deus, voltar para a sua terra feliz e alegre, não é isso? O final que todo mundo esperaria de uma missão tão bem sucedida seria o retorno feliz, o retorno de alguém regozijando, se alegrando por ter sido bem sucedido naquilo que Deus tinha mandado ele fazer. Só que agora a gente vai olhar para o capítulo 4, os 3 primeiros versículos,
Vai ser projetado ali. Você que não trouxe a sua Bíblia, você pode olhar, e você que tem a sua Bíblia, mantenha ela aberta, que a gente vai visitar o texto durante toda a mensagem. A palavra de Deus diz assim: mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Vamos orar. Nosso Deus, obrigado, Senhor Deus, pela sua palavra. Continue, Senhor Deus, falando conosco no decorrer dessa mensagem. Que a nossa atenção, nossa concentração esteja em ouvir a tua voz. Portanto, fala, Senhor Deus, ao meu coração e ao coração dos meus irmãos. Que possamos escutar o Senhor nesse momento. E que essa palavra, Senhor Deus, venha, Senhor Deus, de encontro, Senhor Deus, aos nossos corações. E que possamos aprender ainda mais a respeito do Senhor. Essa é a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Nós vemos aqui então Jonas, o resultado da missão bem-sucedida de Jonas. Ao contrário do que seria a reação natural de alguém que é bem-sucedido em uma missão, Jonas ele não se alegra. Jonas não festeja o arrependimento e a mudança das pessoas daquela cidade. Aquelas pessoas que praticavam maldade, elas se arrependem e deixam de praticar a maldade por causa da pregação de Jonas. Uma pregação simples, informando aquele povo que eles precisavam se arrepender e abandonar suas velhas práticas que desagradavam a Deus, práticas violentas e maldosas, porque senão em 40 dias Deus destruiria aquele povo. Então Deus vê o arrependimento do povo e poupa o povo de Nínive, daquela cidade, da destruição. A cidade ela é poupada por Deus. Só que o coração de Jonas não se alegra com isso. Jonas não fica feliz, Jonas não festeja isso. Mas Jonas fica irado. Ele se frustra tanto com Deus que ele deseja a própria morte. É como se Jonas se demitisse da sua função de profeta. Ele não queria mais fazer o que fazia, porque ele viu Deus tendo misericórdia e graça para com aquele povo. Ele fala: foi por isso, Deus, por isso que eu não queria ir para Nínive, por isso que eu peguei um barco para a cidade de Tarsis, que fica em direção oposta a Nínive, porque eu sei que o Senhor é misericordioso, paciente, compassivo, e eu sabia que isso ia acontecer. Jonas também sabia do poder da palavra de Deus, ele sabia que através da palavra de Deus, aquele povo iria se converter. Então Jonas aqui, ele se revela. Então, nesse momento, Jonas revela quem realmente ele era. Jonas revela qual era o ídolo que estava dentro do seu coração. Qual era o medo de Jonas ir até a cidade de Nínive, o que nós temos falado durante essas semanas. Tentado descobrir por que Jonas desobedece a Deus. Jonas aqui ele então declara por que ele desobedece a Deus. Porque ele tinha medo do resultado, do sucesso dessa missão. E que ele sabia que essa missão ela poderia ser bem sucedida. Jonas até mesmo podia desejar, confrontar, denunciar o pecado dos ninivitas, pregar contra eles, mas Jonas ainda não era capaz de amar aquelas pessoas. Jonas, no ventre do peixe, ele descobre que todos os seres humanos são igualmente indignos do amor de Deus, não são merecedores do amor de Deus, mas da mesma forma, todos os homens têm acesso à graça de Deus, à misericórdia de Deus. Ele já tinha entendido isso no seu intelecto, com a sua mente, mas ele não tinha entendido isso dentro do seu coração. Ele tinha entendido o porquê ele tinha que pregar. Ele já tinha entendido a sua missão em pregar, mas ele não tinha ainda compreendido, ele não tinha ainda a capacidade de amar aquelas pessoas. Então nós vemos que toda ação missionária, ela deve ser não somente movida pelo entendimento intelectual de pregar alguém,
mas precisa ter a visão de Deus. Jesus, quando ele olha a multidão, ele tem o quê? Compaixão dela. Então a nossa ação enquanto igreja, todas as nossas ações enquanto igreja, ela deve ser movida a partir da compaixão, a partir do amor. Jonas, ele sabia que ele tinha que pregar, mas ele não podia amar aquelas pessoas ainda. Ele não queria que aquelas pessoas fossem salvas. Ele não queria que aquelas pessoas recebessem a misericórdia e o perdão de Deus. A conversão ou a compreensão de Jonas tinha sido apenas intelectual. E Deus, ele confronta Jonas, assim como Paulo teve que confrontar o apóstolo Pedro. No Novo Testamento nós vemos isso, porque Pedro, de alguma forma, tinha no seu coração um sentimento parecido com o de Jonas. Pedro, ele não teve a capacidade de amar os gentios ou de romper suas barreiras culturais para com aquelas pessoas que não eram da nação de Israel. E Paulo, ele foi levantado por Deus para confrontar Pedro em relação a isso. O pastor americano Tim Keller, ele tem uma frase que diz o seguinte: uma coisa é acreditarmos no Evangelho com a nossa mente, e outra é torná-lo eficaz no fundo do nosso coração, de modo que o Evangelho afete tudo que pensamos, sentimos e fazemos. Jonas, nesse momento, ele acreditava na palavra de Deus, mas a palavra de Deus não estava afetando, não estava sendo eficaz no fundo do coração de Jonas, de modo que afetasse os seus pensamentos, os seus sentimentos e as suas ações. Se o Evangelho não afetar, não for eficaz no fundo do nosso coração e afetar nossos sentimentos, pensamentos e ações, o nosso coração vai continuar sendo amplamente dominado pela idolatria. Foi isso que aconteceu com Jonas. Enquanto Deus se alegrava, Jonas estava enfurecido. E Jonas, ele faz uma espécie de pirraça com Deus. Só que Deus, diferente de nós, Deus, ele é tardio em se irar. Deus, mesmo reprovando o nosso egoísmo, ele, de alguma forma, não que ele aceite, mas ele tolera, ele tem uma certa paciência com o nosso egoísmo. Ele vai reprovar sempre o nosso egoísmo. Mas a forma como Deus vai nos tratar é diferente da forma como nós reagimos, porque nós somos impacientes e Deus, ele é paciente de alguma forma. No versículo 4, nós vamos ver o seguinte: o Senhor respondendo a Jonas diante dessa chantagem emocional que Jonas tenta com Deus. O que Deus responde? O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Pergunta Deus a Jonas. Deus responde pacientemente a Jonas. Talvez eu e você não teríamos a mesma paciência. Não teríamos a mesma paciência com alguém que tem a atitude que Jonas tem. Mas Deus, ele já é alguém que está acostumado a ouvir queixas, a ouvir lamentações. Nós vemos no Antigo Testamento Jeremias, alguém que lamentou muito para Deus. Nós vemos Abacuque, que foi também um profeta, que lamentou muito para Deus, quando via os ímpios vencendo, sobrepondo os justos. Então Abacuque foi um homem também que lamentou muito para Deus. Deus ouviu muita lamentação, não só de Jeremias, mas também de Abacuque. E todos aqui que têm um hábito, todos aqui que têm a oração como hábito, sendo você um religioso ou não, e entende de fato o que é oração. Nós estávamos falando sobre isso na reunião de oração que acontece antes do culto aqui, antes da nossa celebração, que oração é momento, inclusive, de levar as nossas queixas para Deus. Às vezes a gente pensa assim: não, na oração eu só agradeço a Deus. Nós devemos também reclamar com Deus, não reclamar de Deus, é diferente. Levar nossa queixa para Deus. Depositar sobre Ele tudo aquilo que nos deixa angustiado. Levar para Ele tudo aquilo que nos traz desconforto. Tudo aquilo que nos tira a paz.
Oração não é dizer para Deus aquilo que Ele tem que fazer, e sim confessar para Ele tudo aquilo que nós estamos sentindo. Não que Deus precise saber, porque quem precisa da nossa oração não é Deus, somos nós que precisamos de orar para Deus. Porque oração é desabafar para Ele. Não é Ele que precisa das nossas orações, mas nós que precisamos desabafar para Deus. Porque somente para Deus nós podemos confessar aquilo que nós não temos coragem de confessar para ninguém. Não que Deus precise conhecer algo que nós estamos escondendo. Porque Deus conhece a nossa oração antes mesmo da nossa oração ser orada. Porque Ele sabe de todas as coisas. Nós precisamos confessar para Deus, nós precisamos colocar para Deus tudo aquilo que tira a nossa paz, tudo aquilo que entristece o nosso coração, todas as nossas lamentações. Não para que Deus atenda a nossa pirraça, assim como Jonas fez, mas para que Deus trate o nosso coração, para que Deus trabalhe no nosso coração, porque Deus, Ele vai de alguma forma nos ensinar, e a pedagogia de Deus às vezes é diferente da nossa pedagogia. Jonas fica chateado com Deus, a fim de querer morrer, e Jonas ele tenta fazer uma chantagem com Deus. O texto diz que Jonas ele faz isso esperando que Deus mudasse de ideia. Então ele tenta fazer a típica pirraça, né? Ele chora, eu quero morrer, para ver se Deus, não morre não, você quer morrer? Então tá bom, eu vou lá, vou destruir, eu vou fazer a sua vontade. Como uma criança mimada faz com seus pais. Às vezes nem mimada, acho que a criança ela já nasce com esse DNA de saber fazer pirraça. Então, mesmo sem ninguém ensinar, a criança já nasce programada para fazer pirraça. Ela já sabe que através da sua chantagem emocional, ela consegue, às vezes, manipular os pais. Essa chantagem, essa pirraça, geralmente se manifesta com uma chateação, ou então com não falar, né? A pessoa é contrariada, eu não falo mais com você, fica de mal. Às vezes quando somos contrariados por Deus, eu não vou mais orar, eu não vou mais à igreja, eu não vou mais cultuar, como se Deus estivesse assim, meu Deus, ele não está mais indo à igreja, ele não está mais falando comigo, tadinho, eu vou mudar por causa disso. Mas às vezes a gente se comporta assim, como crianças, com Deus. Ou então a gente não age, a gente não contribui, não coopera. Por quê? Porque nos sentimos contrariados por Deus, assim como Jonas fez. Às vezes nós somos tão infantis como Jonas era. Como que você age quando você é contrariado por alguém ou se sente contrariado por Deus? Agimos de forma madura ou de forma infantil? E quando você, na verdade, contraria alguém, e a pessoa age dessa forma contigo, como Jonas agiu, como às vezes até mesmo nós agimos, qual é a sua resposta para essa pessoa que se sente contrariada por você? Deus então, Ele vai corrigir Jonas, assim como Deus também nos corrige nas nossas pirraças com Ele. E Deus nos corrige porque Ele nos ama. O livro de Hebreus vai falar sobre a correção de Deus, como que ela se dá. Diferente do que o hábito que nós temos de falar que Deus castiga, na verdade Deus Ele corrige. Porque castigo soa para mim, pelo menos, como vingança. Você tem um filho, ele te contraria, ele faz algo que te desagrada. Você vai se vingar do seu filho ou você vai corrigir o seu filho? Você vai corrigi-lo. E Deus, Ele age da mesma forma. Deus nos corrige porque Ele nos ama. E Ele vai nos ensinar de uma forma que Ele vai sempre nos fazer, vai fazer a gente sempre se lembrar de que Ele é Deus.
uma correção que jamais faça a gente esquecer de quem ele é. Porque a disciplina de Deus, ela é perfeitamente sábia, firme e profunda, sem deixar de ser, de certa forma, gentil. Porque Jonas faz essa pirraça toda, fala que quer morrer, e Deus, ele fala, tem razão, Jonas, você ficar assim tão chateado. Mas Deus, ele age assim porque ele é o mestre dos mestres. Voltando ao texto, versículo 5 e no versículo 6, a gente vai ver o que Jonas, até onde Jonas vai com essa sua birra com Deus. Jonas saiu e sentou-se em um lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo. Sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Ou seja, ele estava esperando, será que Deus não vai destruir esse povo ruim dessa cidade, esse pessoal maldoso? Ele ficou lá, ele saiu da cidade, mas ficou de um ponto que ele ainda conseguia enxergar a cidade. Continuando o texto, então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. E Jonas ficou muito alegre. Ou seja, Jonas faz pirraça, faz birra, e Deus ainda faz crescer uma planta de forma sobrenatural. Em pouco tempo, nasce uma planta para fazer uma sombra ainda. Tipo assim, você quer ficar vendo se eu vou mudar de ideia? Então tá bom, ainda vou fazer uma plantinha para você não se queimar com o sol. É isso que Deus faz. Olha a paciência de Deus. Nós vemos a forma como Deus age e a forma como Jonas reage. Jonas, ele fica alegre com a sombra. Mas o texto não fala aqui de Jonas agradecendo a Deus pela forma sobrenatural que Deus faz a planta crescer, porque a planta cresce de uma hora para outra assim, e faz sombra para ele. Ele fica alegre com a sombra. Mas ele não se alegra do Deus que proporcionou a sombra para ele de uma forma sobrenatural, porque Deus faz a planta crescer de uma forma sobrenatural. Porque não havia espaço para Deus nos pensamentos de Jonas naquele momento. Porque Jonas estava tomado pelo seu egoísmo, pela sua raiva, pela sua ira. Olhando para o versículo 7, a gente vai ver como essa história continua. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta, em alguns textos vai dizer um verme, um inseto, atacar a planta, de modo que ela secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto dele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse, para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele, sim, tenho, e estou furioso a ponto de querer morrer. Olha só, Jonas, ele já estava furioso, aí se alegra por causa do conforto. Deus tira o conforto de Jonas e ele deseja morrer novamente. O mesmo Deus que prepara a planta, prepara esse inseto, essa lagarta, para comer a raiz da planta e a planta morrer. A planta seca. E a perda do conforto deixa Jonas furioso demais. E mais uma vez Jonas deseja a morte. E Deus pergunta se a ira dele é razoável. Olha só, cara, é razoável você ficar irado por causa do sol? Por causa da perda do seu conforto? Deus pergunta novamente de forma gentil a Jonas. Só que isso é demais para Jonas. Jonas estava furioso com Deus. Mas Jonas, ele estava furioso com Deus porque Deus não tinha destruído Nínive. Quando nós não temos contentamento em Deus, quando nós estamos furiosos, desapegados a Deus, cultivando ídolos no nosso coração, até mesmo as pequenas coisas nos tiram a paz. Quando pequenas coisas nos irritam com facilidade, significa que há uma falta de contentamento em áreas mais importantes. E que tipo de pessoa que age assim? Pessoas egoístas que agem dessa forma, que só conseguem enxergar o seu próprio umbigo, que acham que o mundo gira ao seu redor. Mas Deus então mostra a Jonas quem realmente ele era. Quem realmente Jonas era. E nós odiamos isso.
Nós odiamos quando Deus coloca diante de nós a nossa pior identidade, quem nós realmente somos, a nossa face mais maldosa. Quando nós somos confrontados por Deus, isso nos deixa irritados. Deus vê o que nós recusamos a ver em nós mesmos. Só que isso não fica oculto para sempre. Em algum momento, Deus vai nos confrontar sobre isso. E Deus não faz isso de maldade conosco, mas Deus faz isso justamente porque Ele nos ama. E Ele quer nos corrigir. Para encerrar, versículo 10 e versículo 11, são os dois últimos versículos desse capítulo, vai dizer o seguinte: mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Jonas, então Deus, ele confronta Jonas. Confronta Jonas naquelas coisas que ele não queria enxergar, que ele se recusava a enxergar. Que a planta que Deus fez para Jonas não teve trabalho algum. Ele está virado com a morte da planta, mas ele não conseguia ter compaixão das 120 mil pessoas da cidade de Nínive e de todo aquele rebanho, de todos aqueles animais que habitavam ali naquela cidade, que morreriam também caso ele não pregasse o arrependimento para aquelas pessoas. E essas coisas que nós recusamos enxergar, nós recusamos enxergar por causa do nosso coração duro e egoísta. O nosso egoísmo nos cega para com a piedade. Jonas não queria enxergar que aquele povo maldoso de Nínive não conhecia a verdade e por isso praticava a maldade. Somente a verdade poderia mudar o coração das pessoas de Nínive. E nós? O que nós vemos quando nós vemos quem nós odiamos? Qual é a lição que nós tiramos disso tudo? Olhando para a vida do profeta Jonas, o que nós tiramos de lição para a nossa vida? A lição maior que eu tiro quando eu olho para Jonas é me ver em Jonas. É ver que todos nós carregamos um Jonas dentro de si. Que de alguma forma nós somos também parecidos com Jonas. Só que a nossa ambição, ao mesmo tempo, quando nós vemos a história de Jonas e como ela se desenrola, e enxergar que dentro de nós também tem um Jonas, há um Jonas que mora dentro de nós precisamos substituir o nosso egoísmo por um desejo de enxergar como Deus enxerga. Enxergar como Deus enxerga é o que nós chamamos de quê? De piedade. Piedade é enxergar o mundo e as pessoas da forma como Deus enxerga. E o livro de Jonas, ele encerra de uma forma surpreendente. Ele encerra de uma forma surpreendente porque o livro de Jonas termina com um diálogo. E nesse diálogo, a última palavra, a última frase, é uma pergunta que Deus faz. Só que a gente não vê resposta de Jonas. E a gente fica assim, o que será que aconteceu com Jonas? Será que ele continuou duro? Será que ele continuou sem piedade? Será que ele continuou dessa forma? Qual é a prova que nós temos, se é que nós temos alguma prova, do arrependimento de Jonas? A autoria desse livro é atribuída ao próprio Jonas. Será que alguém tão maldoso, alguém tão sem misericórdia, relataria coisas tão ruins sobre si mesmo? Por que Jonas, então, já que ele escreve o livro, e escreve
não só aquilo que poderia ser conivente a ele, mas ele escreve a sua maldade, a sua dureza de coração. Por que ele não coloca, não terminou o livro falando, então Jonas se arrepende, então Jonas ele muda, e deixa o livro terminar com essa pergunta? Porque a pergunta que Deus fez para Jonas, Deus faz para nós também. Porque todos nós somos um pouco Jonas. O livro terminar dessa forma e relatar tudo isso, nos leva a crer que de alguma forma Jonas foi mudado por Deus. Que a pedagogia de Deus surtiu um efeito no coração maldoso de Jonas. Que Jonas foi convencido pelo que Deus falou a ele. E Jonas, ele é silenciado. O coração pecador de Jonas, o coração maldoso de Jonas, ele é silenciado. O ídolo do coração de Jonas é silenciado. E o nosso coração egoísta também precisa ser silenciado pela palavra de Deus. O nosso coração precisa ser mudado pela palavra de Deus. Nós também precisamos ser mudados. Ter o nosso ego, os nossos preconceitos silenciados por aquilo que Deus diz a nós. Porque também carregamos um Jonas dentro de nós. O objetivo do livro de Jonas é dizer que a graça e a misericórdia de Deus pertence a Deus e não a nós. Que nós não somos donos da graça de Deus. Não somos nós que podemos determinar quem é merecedor ou não da graça de Deus. Porque na verdade nem nós somos merecedores disso. Gostaria de chamar o Ministério da Música para começar a se dirigir aqui à frente. O objetivo dessa pergunta é para que essa pergunta não fique somente para nós, mas fique para cada um de nós. Porque cabe a nós não julgar quem merece ou não o favor de Deus. Assim como Jonas, ele achava que o povo de Nínive não merecia, às vezes nós agimos da mesma forma, com os nossos achismos, com o nosso ego elevado, com os nossos preconceitos. Mas o que Deus espera de nós é um coração transformado, é um coração mudado, é um coração igual ao dele, que enxerga o mundo da forma como Deus enxerga, que vê o mundo como Deus vê, que perdoa como Deus perdoa, que ama como Deus ama. O amor de Deus, ele precisa se manifestar através da vida da igreja. Há uma ideia equivocada de achar que o amor de Deus, ele só vai ser expresso diretamente por Deus a nós. Mas Deus nos chama para amar o mundo como Ele amou. E qual foi a forma que Deus nos amou? Nos amando quando nós éramos ainda inimigos dele. E a igreja precisa amar da mesma forma como Deus amou. E a Bíblia nos ensina assim. O mundo está à espera que a igreja ame as pessoas que estão perdidas da mesma forma como Deus um dia nos amou. O mundo espera ser alcançado pelo amor de Deus, assim como um dia nós fomos alcançados pelo seu amor. E a nossa missão enquanto igreja é expressar o amor de Deus ao mundo, é amar ao mundo como Deus amou, para que eles também venham conhecer a Deus. Faça desse cântico agora a sua oração. Sinto um olhar, Senhor, para dentro de mim, nada encontras de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre.
gostaria de orar. A gente está encerrando a nossa celebração, mas que a nossa oração seja sempre pedir ao Senhor um coração igual ao dele. Que a gente possa sempre pedir a Deus que a gente venha perdoar como Ele perdoa, amar como Ele ama. Mesmo que essa nossa expressão do amor, do perdão, da misericórdia de Deus seja um rascunho, porque ser igual a Deus, ser igual a Jesus Cristo, um coração exatamente igual ao dele, nós não seremos capazes de ter. Mas esse precisa ser o nosso alvo. Nós precisamos ser um rascunho de Cristo para que o mundo um dia consiga enxergar a Cristo, assim como um dia nós enxergamos a Ele. Todas as vezes que o nosso coração, os nossos ídolos, os ídolos do nosso coração estiverem falando mais alto, e a gente tenha a tendência de se colocar como juízes, como aqueles que podem determinar aqueles que são ou não merecedores da graça de Deus, que essa seja a nossa canção e a nossa oração. Que nós venhamos a pedir ao Senhor um coração igual ao dele, disposto não somente a obedecer a Deus, porque Jonas no primeiro momento ele desobedece, mas após a dificuldade, a tempestade, após estar no fundo do mar, ele obedece a Deus. Mas Deus ainda precisava mudar o coração de Jonas. Jonas ele tem então essa outra experiência, onde ele deseja até mesmo a morte. Então a gente encerra essa série enxergando que o livro de Jonas, o alvo missionário do livro de Jonas, o campo missionário do livro de Jonas, não era somente a cidade de Nínive, não era somente a nação assíria, mas era o coração do profeta também. O nosso coração é um campo missionário para Deus. Por isso o Evangelho precisa ser pregado a nós mesmos todos os dias, porque nós esquecemos facilmente dessa mensagem. E precisa ser o Evangelho, o nosso norte, aquilo que nos move a enxergar o mundo, as pessoas. Vamos orar.